Você já ouviu falar no Drex? O real digital parece algo distante, como se fosse só mais uma inovação tecnológica, não é? Mas e se eu te dissesse que essa mudança que parece tão moderna e inofensiva pode estar conectada à profecia bíblica sobre os últimos dias? Agora imagine um sistema econômico tão controlado que pode decidir quem pode comprar, vender ou até mesmo existir dentro dele. Assustador, não é? No mundo de hoje, onde a tecnologia avança a passos largos, o Drex surge como uma solução revolucionária para a economia brasileira. É prático, eficiente, digital, mas o que alguns sabem ou se atrevem a perguntar é: quais implicações esse avanço pode ter para a liberdade individual e, mais importante, para os sinais do fim dos tempos descritos no Apocalipse? Vamos além do óbvio. A Bíblia há milhares de anos já falava sobre um sistema que controlaria totalmente a economia, governando quem poderia ou não participar do mercado. Será que o Drex é o primeiro passo para isso? Será que estamos vivendo no limiar de uma profecia que está para se cumprir? Este vídeo não é sobre alarmismo, mas sobre reflexão. Mais do que isso, é um convite para você conectar os pontos entre o que está acontecendo hoje e o que já foi previsto há séculos. Fique comigo até o final, porque eu garanto você vai se surpreender com o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso. O Drex é só o começo do que isso realmente significa. Vamos desmistificar isso agora. Você já imaginou viver em um mundo onde o dinheiro que você usa no dia não existe, não há cédulas, não há moedas, apenas números em uma tela? Parece ficção científica, mas esse futuro é o mais próximo do que você imagina e ele tem nome: Drex, o real digital. Mas afinal, o que é o Drex? Em termos simples, o Drex é a versão digital da nossa moeda. O real não é como o PIX ou um aplicativo de banco, é muito mais profundo. Com o Drex, o próprio Banco Central transforma a moeda brasileira em algo totalmente digital. Não há mais necessidade de notas ou moedas físicas, o dinheiro estará exclusivamente em um formato virtual. A promessa é de uma revolução financeira. Imagine pagar contas, transferir valores ou até fazer compras de forma ainda mais prática e rápida do que já fazemos hoje. Não para por aí. O Drex também promete ser mais seguro, com menos riscos de fraudes. Parece o futuro perfeito, não é? Mas agora vem o ponto que nos faz refletir. O Drex não é só sobre praticidade, há algo maior por trás disso. Ele traz algumas características que merecem atenção. Com o Drex, o dinheiro físico deixa de existir, não há mais cédulas ou moedas. Isso significa que tudo o que você possui financeiramente estará em um sistema virtual. A ideia é simplificar a vida, tornando as transações mais rápidas e acessíveis. Mas aqui está a questão: o que acontece se você perder o acesso ao sistema, ou pior, se alguém mais controlar esse acesso? Diferente do dinheiro físico, que é praticamente impossível de rastrear, cada transação feita com o Drex pode ser monitorada. O Banco Central saberá exatamente quando, onde e como você gastou seu dinheiro. Isso pode ser útil para combater crimes financeiros, mas também levanta questões sobre privacidade. Você se sentiria confortável sabendo que cada café que você compra ou cada presente que você dá pode ser rastreado? Uma das maiores mudanças trazidas pela Drex é o controle total do Banco Central. Isso significa que ele pode regular a moeda de uma forma que nunca foi possível antes. Parece algo bom, mas aqui surge um alerta: com tanto controle em mãos, o que acontece se decisões são tomadas que limitam o uso do seu próprio dinheiro? Agora pare e pense: estamos falando apenas de um avanço tecnológico ou de algo muito maior? Será que o Drex é apenas mais uma inovação financeira, ou estamos vendendo os primeiros passos em direção a um sistema econômico globalmente centralizado? Essas questões podem parecer exageradas, mas são possíveis quando olhamos para as mudanças que acontecem ao nosso redor. Não podemos ignorar o impacto profundo que elas têm em nossa liberdade e em nosso dia a dia. Mas será que o Drex, com todo esse controle e rastreamento, poderia estar alinhado com N profecias bíblicas? Será que estamos nos aproximando do cenário descrito em Apocalipse, onde ninguém poderá comprar ou vender sem um sistema totalmente controlado? A resposta para essas perguntas pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro. Continue acompanhando, porque estamos apenas começando a desmistificar o que realmente está por trás. Drex, enquanto o mundo celebra a praticidade, aqueles que olham para ele com desconfiança questionam e se há algo mais por trás disso. Ao longo dos séculos, as Escrituras Sagradas lançaram luz sobre os eventos que antecederam o fim dos tempos. Um dos textos mais impactantes está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome da melhor ou o número do seu nome.
Essas palavras são perturbadoras e cheias de significado. Eles apontam para um sistema de controle econômico global onde a liberdade individual seria limitada a quem aceitasse esse sinal, mas o que seria esse sinal poderia ser algo tão simples e tecnológico quanto o Drex. Agora considere o que está descrito no livro de Apocalipse, um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem um sinal específico tão assustadoramente parecido com o que a implementação de moedas digitais centralizadas poderia permitir. Não estamos afirmando que o Drex seja de fato o sinal da melhor, mas ele pode ser um passo em direção a um sistema global semelhante ao descrito nas profecias. Considere isto: se todas as transações financeiras forem monitoradas e controladas, seria fácil importar restrições. Imagine uma sociedade onde certas ou comportamentos são considerados inaceitáveis e como resultado seu acesso financeiro é bloqueado. Parece extremo talvez, mas a tecnologia para isso já está sendo desenvolvida. Além da perda de privacidade, o Drex pode ser usado como uma ferramenta de controle social. Em Apocalipse 17 a Bíblia nos fala sobre Babilônia, grande cidade que exerce domínio sobre as nações, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 17h02. Essa profecia nos mostra um sistema econômico global onde poucos controlam muitos, e o Drex pode ser um passo em direção a esse cenário. Com uma moeda digital centralizada, o governo terá o poder de determinar quem pode comprar ou vender e só quais condições. Imagine se no futuro você precisar de um documento digital ou de uma permissão governamental para acessar sua própria conta bancária, ou pior ainda, se sua conta for congelada por alguma decisão política. E isso já está acontecendo em algumas partes do mundo. Esse tipo de controle pode se tornar global e quem não se alinhar ao sistema será simplesmente excluído da economia. E isso não soa como o que está descrito em Apocalipse 13. A exclusão financeira é um dos maiores perigos de um sistema econômico digital centralizado, e a Bíblia é clara ao dizer que haverá um tempo em que aqueles que não aceitarem o sinal da besta serão excluídos e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13h04. Esse texto nos alerta sobre um sistema onde a autoridade mundial será tão poderosa que ninguém poderá se opor a ela. Agora pense: o Drex pode ser um instrumento para implementar esse tipo de controle. Se o governo decidir que você não está em conformidade com as regras, ele pode simplesmente cortar seu acesso ao sistema financeiro. Sem dinheiro físico, como você comprará comida, pagará suas contas ou cuidará de sua família? Na China, o sistema de crédito social já é uma realidade. Cidadãos recebem pontuações com base em seu comportamento. Aqueles que têm baixa pontuação enfrentam restrições, como proibição de viajar ou dificuldade em obter empréstimos. Se combinarmos isso com uma moeda digital como o Drex, teremos um cenário onde a exclusão financeira será uma forma de controle social. A questão que devemos fazer é: o Drex é o sinal da besta? Talvez ainda não, mas é um passo significativo em direção ao sistema econômico global centralizado que a Bíblia profetiza. A tecnologia está avançando rapidamente e o cenário descrito em Apocalipse está se tornando cada vez mais possível. Jesus nos alertou sobre os sinais dos tempos: e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e perturbações. Estas coisas são o princípio das dores. Marcos 13:78. Esses sinais já estão presentes. Estamos vendo o mundo caminhar para uma unificação econômica, política e social. O Drex pode ser parte desse processo, e como cristãos precisamos estar atentos e preparados. O que parecia distante agora está se tornando realidade diante de nossos olhos. A profecia está para se cumprir. A questão é: estamos prontos para resistir ao sistema que está sendo imposto? Estamos preparados para ficar firmes na fé, mesmo que isso signifique sermos excluídos do sistema econômico? O Drex pode parecer uma simples inovação financeira, mas é muito mais do que isso. É um alerta, um prenúncio do que está por vir, e a Bíblia já nos avisou sobre isso há milhares de anos. Calma, que ainda não acabou. Tem mais coisas que você precisa saber, mas antes eu te pergunto: você está preparado para o que vem a seguir? Está disposto a se posicionar em meio a um mundo que caminha para o controle total? Reflita sobre isso e compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Você percebeu que essas inovações tecnológicas estão avançando junto com o crescente aumento da iniquidade, falta de fé e apostasia? Você acha isso uma coincidência? Claro que não. Isso é profético, e minha intenção aqui não é colocar medo em você, mas te alertar sobre o fim e te incentivar a buscar o Senhor em oração e jejum para você estar preparado para defender sua fé. A Bíblia deixa claro que o fim do mundo será precedido por uma série de sinais inconfundíveis. Um dos sinais
Claro do fim dos tempos é a crescente falta de fé e o afastamento das pessoas de Deus. A Bíblia alerta que nos últimos dias o amor pelo Senhor diminuirá e muitos se desviarão da verdade preferindo seguir suas próprias paixões e desejos. Paulo escreve em 1 Timóteo 4:12. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão o Espírito, enganadores e doutrinas de demônios. Tal ensino vem de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Em 2 Timóteo 31:2.5 Paulo descreve uma sociedade que se tornará cada vez mais corrompida e egoísta. Sabe? Porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas nego seu poder. Afaste-se também destes. A falta de fé nos últimos dias não se manifesta apenas na ausência de religiosidade, mas também na distorção da verdade bíblica. Muitos líderes religiosos abandonarão o verdadeiro evangelho para pregar uma mensagem diluída e conveniente adaptada aos interesses mundanos. Isso já pode ser observado em algumas denominações que deixam de lado princípios bíblicos para agradar a cultura contemporânea. Jesus, no sermão profético em Lucas 18:08, fez uma pergunta retórica que ressoa até hoje: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta destaca a gravidade do cenário futuro. A fé, que deveria ser o alicerce da vida cristã, estará em falta. O verdadeiro evangelho será cada vez mais raro, enquanto falsos ensinamentos e ideologias secularizadas ocuparão o espaço que deveria ser dedicado à palavra de Deus. Além disso, a falta de fé também será evidenciada pela perseguição aos cristãos. Jesus advertiu que os seus seguidores seriam odiados por causa do seu nome. Em um mundo que rejeita a verdade de Cristo, a fé autêntica será desvalorizada e perseguida. Isso já pode ser visto em diversas partes do mundo, onde ser cristão é sinônimo de perseguição, discriminação e até morte. O apóstolo Pedro também falou sobre o desprezo pela verdade nos últimos dias. Em 2 Pedro 3:34 ele alerta: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Esse tipo de pensamento cético e zombador será comum à medida que a humanidade se torna cada vez mais incrédula em relação às promessas de Deus. O avanço tecnológico e as mudanças sociais também contribuem para essa falta de fé. Em um mundo cada vez mais digitalizado e materialista, as pessoas têm buscado respostas em ciência, tecnologia e prazeres mundanos, deixando de lado a busca espiritual e o relacionamento com Deus. Isso cumpre o que Paulo disse em Romanos 1h25: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Portanto, a falta de fé nos últimos dias é um sinal claro do fim dos tempos, conforme predito nas Escrituras. Essa apostasia em massa, combinada com o aumento da maldade, da perseguição aos cristãos e da rejeição ao Evangelho, aponta para a proximidade da volta de Cristo. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos preparados para manter nossa fé em meio a esse cenário de incredulidade? A Bíblia descreve em Apocalipse que o anticristo, também chamado de besta, terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Isso aponta para a criação de um governo global que transcende fronteiras nacionais. Hoje vemos movimentos claros rumo à centralização do poder mundial. Instituições como a ONU, o Fórum Econômico Mundial e acordos multilaterais entre nações indicam um desejo de criar uma governança global capaz de lidar com crises planetárias como mudanças climáticas, pandemias e conflitos econômicos. Esse cenário. Até mais.